Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carley. Esse canal aqui é para a gente conversar aí um pouco sobre transporte rodoviário de cargas, né? Então, se você for do segmento, se interessa por assuntos relacionados ao transporte rodoviário de cargas, se inscreve no canal aí e se você achar relevante aí, compartilhe. Compartilhe que a gente possa crescer e trazer mais gente para essas discussões aqui. Um abraço. Segue o vídeo. Sequência ao nosso programa Bom Dia Metrópole, depois do Jornal Colonial, apresentado pelos colonos Tchó e Bebe. Nós vamos começar agora o bate-papo que eu anunciei na abertura e ao longo do programa, né? Nós temos aqui todos os dias a nossa entrevista do dia, mas hoje nós teremos aqui um bate-papo. Vamos conversar com 3 convidados sobre um assunto que diz respeito a todos nós que gostamos de pegar a estrada e viajar. Eu recebo aqui o Wilson Ferreira, gerente de operações da concessionária Rota do Oeste, Carley Walter, gerente geral executivo da ANATC, Associação Nacional dos Agenciadores de Transportes de Cargas, e o inspetor Albino Domingues, chefe de operações da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso. Vamos falar sobre as restrições de trânsito nas rodovias federais durante os feriados. Eu vou para quem está mais distante. Vamos começar por Rondonópolis, onde está o Carley Walter. O Carley, prazer recebê-lo aqui para este bate-papo. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Munhoz, bom dia aqui ao inspetor Albino aí, ao nosso colega da Rota Oeste, bem todos ao pessoal que está ouvindo e acompanhando a gente aí pelas mídias sociais, né? Dizer que é uma satisfação a gente estar aqui conversando contigo aí, com os colegas da bancada hoje sobre um assunto tão atual, né, que a gente teve aí na semana passada e tão relevante aí que afeta diretamente o transporte, não só de cargas, mas das pessoas também que se movimentam pelo estado. O Wilson Ferreira, gerente de operações da concessionária Rota do Oeste. Ô Wilson, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, bom dia. Munhoz, parabéns pelo exemplo que tem aplicado aí, né, no seu programa. Parabéns também pelo novo formato aí que está se desenvolvendo. E obrigado pela oportunidade de ouvir a Rota do Oeste nesse período agora, considerando que nós estamos aí com um trecho, boa parte do que nós vamos falar aqui está dentro do trecho concessionado, né? O Albino tem mais propriedade, sendo o inspetor naturalmente, mas eu estou aqui para contribuir enquanto gerente da concessionária Rota do Oeste, com alguns números e com uma discussão também relacionados a esse tema que, de fato, aqui no Mato Grosso é super relevante. E a cada feriado novo, geralmente a gente tem aí discussões voltadas a esse tema, principalmente junto com a equipe composta pela PRF. Muito bem, agora eu vou falar com ele, deixei por último, até porque me considero da casa, então ele também é de casa, né? Já tive a honra de ocupar o posto que ele ocupa hoje e somos da mesma época da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor Albino Domingues, que prazer recebê-lo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Munhoz, bom dia, Wilson, Carley, ouvintes da Rádio Metrópole, especialmente do Bom Dia Metrópole. É uma satisfação realmente estar falando novamente contigo, Munhoz, e com os ouvintes, para prestar um pouco de esclarecimento aí por parte da PRF, você que já fez parte oficialmente aqui, mas ainda faz parte e com certeza sempre fará parte da Polícia Rodoviária Federal. Está apenas de um outro lado, mas permanece sendo da casa. Então, é uma satisfação realmente estar contigo e com todos, para a gente poder tratar desse assunto que realmente é bem relevante, tendo em vista o formato do Estado, aquilo que o Estado se propõe e o direcionamento, especialmente, do transporte de cargas aqui no Estado, que é muito elevado. Então, é uma satisfação estar com vocês. Estamos prontos aí para essa discussão e avançar. Eu acho que a gente tem que sempre avançar. Eu vinha dizendo antes aí contigo que, embora os cabelos brancos aqui denunciem alguma coisa, mas eu busco sempre inovação. Então, a gente tem que buscar inovação para melhorar. Estudar aquilo que a gente já fez, ver a história, ver o presente e planejar o futuro. Acho que é por aí.
Muito bem, uma vez PRF, sempre PRF. Então, estamos Com aqui. certeza, com certeza. Eu tive a felicidade de, no meu tempo em que estava na ativa, na instituição, estar no posto que o inspetor Alvino ocupa hoje. E quando se falava em restrição, vem feriado, vem restrição, era uma dor de cabeça, até porque culturalmente lá atrás foi instituído, então não havia o hábito. Hoje já meio que acostumou. Vem um feriado prolongado, tem restrição para veículos articulados e portadores de AET. Era uma dor de cabeça terrível. Continua sendo, inspetor Alvino? Com certeza, especialmente no C3R, que é a antiga CEOP, Central de Operações nossa aqui, Central de Comando e Controle, as ligações são muito elevadas, porque as pessoas querem ter essa noção se vai ter restrição realmente. Como o nosso volume de cargas é muito grande, eu falo sempre, se a gente colocasse todo o volume produzido no estado durante um ano, seria equivalente a 1,5 milhão de bitrens ou rodotrens. Então, assim, é muita carga, é muito caminhão, é muito cereal sendo transportado, é muita produção sendo transportada e muitos veículos de transporte de grande porte realmente transitando. Então, isso afeta realmente bastante as nossas atividades e, consequentemente, um elevado número de pessoas procurando saber se isso se concretiza ou não. Então, a gente realmente é bem complicado para a gente. Então, assim, todo feriado prolongado tem essa mesma confusão e as pessoas perguntando se isso vai acontecer realmente ou não. Não mudou muito, não. O doutor Alvino representa aqui a Polícia Rodoviária Federal, que cuida da segurança viária, da fiscalização. O Wilson representa a concessionária Rota do Oeste, que detém aí 850 quilômetros de concessão da rodovia, onde seguramente passa o maior fluxo dos caminhões transportadores de carga. Para a concessionária, Wilson, também é uma dor de cabeça quando vai chegando esses feriados? Nós temos aqui o nosso 0800 para todos os usuários, né? Só para aqueles que ainda não conhecem, né, a concessionária Rota do Oeste, ela está aqui no eixo central realmente de Mato Grosso, o grande escoamento está aqui, BR-163, parte da 070 e 364, da divisa de Mato Grosso do Sul até Sinop, então dá 850 km, 9. Parte dessa via duplicada, parte dela ainda está para ser duplicada. E, de fato, nesse período, nós geralmente alertamos os usuários em relação às restrições, por entender que ele precisa dessa informação antes, né? Então, nós geralmente fazemos aquele trabalho de informar. Verificamos geralmente com a equipe do Alvino, com a superintendência, se de fato a restrição vai se permanecer, embora já tenha o calendário, né, anual, mas com o Alvino aí conversamos e entender se de fato vai acontecer a restrição, considerando que Mato Grosso de fato tem particularidades, né, quando se trata de restrição. E aqui no 0800 ele toca, não aumenta muito as ligações, porque a gente faz esse trabalho aí que a PRF já nos fornece essa informação, então nos nossos sites, nas nossas mídias, por ser privada, consegue com grande rapidez até mesmo essa disseminação das informações. E realmente dá um pouco de trabalho, mas costuma dar o trabalho, Munhoz, geralmente muito mais até depois da restrição, para nós, enquanto operadores de rodovia, do que até mesmo durante esse evento pré e durante a restrição. Então, aqui a gente trabalha, são os guinchos pesados, os guinchos leves, as ambulâncias. Então, a cada 50 quilômetros a gente está aí na rodovia, assim como a PRF está ao longo de todo o trecho. E, de fato, dá um pouco de trabalho, mas, como eu falei, ele costuma dar mais trabalho depois, quando o pessoal, de fato, resolve, é liberado para andar e eles vão sair para fazer de forma, às vezes, mais ágil o seu transporte aí. Aqui nós temos o Munhoz, por exemplo, para se ter uma ideia para o ouvinte, né?
nós temos aqui o nosso fluxo praticamente se divide em 60% veículos, caminhões, né, de transporte de cargas de forma geral, seja menores ou maiores, bitrem ou não, e os outros 40%, 38% daí veículos de passeio e 2% moto. Essa última me chama bastante atenção aqui na concessionária. Essa me dá bastante vontade de trabalhar, que ela demanda bastante a gente aqui na concessionária. Bom, o Carley representa uma associação de agenciadores de transporte, ou seja, aqueles que usam a rodovia. Como que é para vocês, transportadores, Carley, essa situação de repente, tem restrição, todo mundo tem que parar. Como que fica para os transportadores? Também dá muita dor de cabeça? Também, Munhoz. A gente é o primeiro a ser demandado pelo, de fato, usuário, seja motorista da frota ou motorista terceiro. E aí, vai rodar? E aí, vai trabalhar? Vai carregar? Vai descarregar? Eu vou poder rodar nesse trecho, naquele trecho? Não, esse trecho eu não quero carregar porque ali eu vou passar numa rodovia que tem restrição, né? Eu quero ir naquele outro trecho. Aí enche de caminhão os outros trechos, né? As estaduais, enfim, onde não tem restrição. Mas a pandemia, ela serviu para várias coisas. Claro que é uma lástima todas as mortes, né, pelo Covid aí. Mas ela também, lá atrás, ela nos levantou uma questão. A restrição ao trânsito das pessoas, né, impedir que as pessoas andem, que elas viagem, né, ou pelo menos que reduza as suas viagens, né, e isso nos trouxe uma questão de solicitar lá na restrição do Carnaval. A gente até incomodou lá a PRF, né, o Alvino aí, e o superintendente, né, a respeito de se poderia, né, se a PRF no MT poderia, a gente consultou outros estados também, né, suspender a restrição, porque a gente entendia que o grande problema, assim, que sempre foi contado para a gente, por que se tem restrição? A restrição tem porque um feriado prolongado, há mais veículos, né, em trânsito, essas pessoas elas não têm um costume de andar na rodovia, então elas acabam sendo intimidadas ou têm dificuldade de operação diante daqueles caminhões, né? Que o motorista de caminhão ele está acostumado, né? Só que o motorista de carro ele vai uma vez, 2 vezes por ano para a estrada, uma viagem mais longa, né? Então ele perde time de ultrapassagem, ele às vezes está com muita pressa, está muito afoito na estrada e acaba, né, se envolvendo em algum tipo de acidente. Isso era um dos motivos que sempre foi apresentado. E como o Covid restringiu essas pessoas de se movimentar para outras cidades, né, de fazer essa movimentação, a gente solicitou a PRF se ela poderia reestudar e a solicitação era que suspendesse. Então, naquele momento, a gente estava em época de safra, em pico de safra, né, o carnaval para a gente, os nossos carros alegóricos são sempre diferentes do resto do país, né? São rodotrens, bitrens, colheitadeiras. Mas os nossos também, Carley. Os nossos também. É verdade, né? Aí a gente falou, pô, mas dá para dar uma estudada? E naquele momento lá, né, a PRF se reuniu e falou assim, não, realmente, aqui no Mato Grosso a gente vai suspender no Carnaval, né? Aí veio esse feriado de Páscoa, né? Mais final de safra, né? Só que lockdown, né? O estado fechado, a gente fez a mesma solicitação e nesse momento a PF entendeu que não, né? Então, eu acho que é muito oportuno essa sua trazer a gente aqui para discutir, para se começar realmente uma discussão mais ampla sobre esse tema específico, né? Para a gente entender os reais motivos de se manter isso, né? O que a gente pode fazer, o que a PRF pode fazer, a concessionária aí trazendo números e dados, né? A gente tem algumas coisas que a gente é impactado diretamente com a proibição de trânsito, né? A proibição do trânsito, ela dificulta os carregamentos e as entregas. Então, na cadeia, eu tenho um problema até na China, vamos dizer assim,
né? Porque eu tenho um atraso na entrega do navio, o navio vai sair com atrasos, né? Então vai chegar com atraso no cliente final. E tudo isso tem custos também, né? Então, às vezes, eu tenho um atraso no carregamento, isso está vencendo um contrato do produtor, o produtor precisa receber o dinheiro. Às vezes ele não vai receber porque eu não consegui carregar tudo, né? Porque os caminhões não conseguiram chegar, ou eles não conseguiram sair até fazer a troca de nota da trade, do comprador, afinal. Então, assim, em termos de quebra na logística, ela é muito grande, né? Agora, claro, como o inspetor falou, a gente precisa fazer um cuidado na leitura, porque não é só isso que está em jogo, as questões também do trânsito das pessoas, a comodidade do trânsito e que se evite acidentes, né? Mas eu acho que é importante a gente abrir essa discussão aí, acho que talvez seja a primeira discussão mais ampla, mas com certeza não vai ser a última, né? Para a gente discutir esse tema aí e começar a achar caminhos alternativos, às vezes. Com certeza, viu, Carlinhos? São 8 horas e 56 minutos. Eu recebo aqui no programa Bom Dia Metrópole o Wilson Ferreira, gerente de operações da concessionária Rota do Oeste, o Carley Walter, gerente geral executivo da ANATC, e o inspetor Alvino Domingues, chefe de operações da PRF em Mato Grosso. Estamos falando sobre as restrições de trânsito nas rodovias federais durante o feriado. Para você que não entende muito bem sobre isso, vamos lá. Quando tem um feriado prolongado, por exemplo, como aconteceu no Carnaval, na sexta-feira de Carnaval, das 4 às 10 da noite, no sábado de Carnaval, das 6 da manhã ao meio-dia, na terça de Carnaval, das 4 às 10 da noite, e na quarta-feira de cinzas, das 6 ao meio-dia, os veículos articulados, aqueles bitrens, rodotrens que a gente chama, os treminhões, né? Muita gente chama de treminhões, e os veículos portadores de autorização especial de trânsito, que são aqueles veículos de grande dimensão, eles são proibidos de trafegar nesses horários, porque entende-se que há um número muito maior de veículos de passeio trafegando pelas rodovias. Muito bem. Agora eu quero botar a batata quente na mão do Wilson aqui, porque uma coisa é o seguinte, essa determinação, ela leva em consideração muito o país como um todo. E nós não estamos na região sul e sudeste do país, onde formam-se filas enormes, gigantescas de quem vai para a praia e quem volta da praia, onde o turismo de viagem é muito mais intensificado do que aqui. Wilson, quando a gente represa esse grande volume de veículos de carga, dá tranquilidade para quem pega a rodovia com veículos de passeio. Mas e quando libera? Não são muito mais veículos trafegando ao mesmo tempo e talvez não represente o mesmo risco ou até mais? Agora quem tem números é você. Moisés, você disse muito bem. Geralmente, quando a gente fala sobre restrição, e aí eu já trabalhei também em outras concessões do país, e de fato, onde tem praia, onde tem um tiro curto de distância aí de 100 quilômetros, talvez até 200 quilômetros, para curtir o feriadão prolongado, o fluxo de veículos de passeio é intenso. Nós vivemos uma realidade bem diferente, Munhoz, aqui. Como eu falei, eu repito, o nosso trânsito varia em torno de 60% do nosso trânsito aqui são caminhões. E desses 60%, 30% deles são treminhões, são articulados e outros, né? Alguns veículos portando AET passam pela rodovia também, há alguns até que se atrevem, aí a PRF geralmente está a postos aí, se atrevem a passar até mesmo sem a AET, que daí além de uma infração, para mim é um crime, né, porque está atentando contra a própria vida. Mas neste caso da restrição aqui na concessionária, o Munhoz, os nossos números, eles apontam que depois, de fato, depois do evento, ou seja, liberou a restrição, principalmente aí se for numa sexta, sábado e domingo, por exemplo, no sábado, depois do meio-dia, a rodovia fica parecendo, de fato, entre aspas, aí, uma guerra.
e há uma certa competição pelo espaço, que em tese não foi perdido, mas em tese ele foi ou deveria ter sido programado ali de esperar em alguns trechos. Nós temos lá o nosso usuário, o nosso caminhoneiro e os nossos veículos menores, eles seguem geralmente ritos diferentes aqui na rodovia. Então, por exemplo, no feriado, quando a gente fala de aumento no fluxo de veículos, pode girar em torno até de 20%, em alguns momentos, em hora pico, ele pode girar em torno até de 40% a mais de veículos de passeio. Ele se concentra muito mais até na parte duplicada do trecho concessionado, ou seja, saindo aqui de Cuiabá, o grosso, né, a maior parte deles de Rondonópolis, seguindo ou para fora do estado, ou geralmente seguindo o sentido sul, né? Ou seja, sai daqui de Cuiabá, segue Jucimeira, Jaciara, Rondonópolis, sai do estado, né? Ou vai para as fazendas, ou vai para os grandes clubes e outros lugares que tem aqui. E quando acontece isso, Munhoz, diferente de outros estados, nós temos aqui uma diluição rápida desse fluxo de veículos de passeio. Ele aumenta um pouco, mas não quer dizer que ele triplica ou quadriplica como acontece em grandes centros. E com essa diluição do tráfego, junto com eles também, outros veículos, eu entendo que conseguem fazer esse trânsito, principalmente aqui de Cuiabá até a saída do estado. Então, para a concessionária Rodoeste, o Alvino me provoca bastante aqui e eu acho que essa é uma característica excelente da PRF, que ela busca, além dela ter as informações privilegiadas e essenciais por fazer análise do tráfego, ela também nos auxilia, nos pede alguns dados aqui para fazer a sua análise também. E eu até devo ao Alvino, inclusive, foi bom esse nosso bate-papo aqui, eu devo a ele, inclusive, uns dados um pouco mais granulados. Eu queria aí, Alvino, até me desculpar por você, sair de férias recente agora, mas para essas restrições aí, eu pretendo buscá-lo para a gente realmente afiar um pouco mais isso, porque eu entendo que a segurança do usuário, qual é a minha função aqui enquanto concessionário? A função nossa aqui é tal qual de todos os outros que aqui estão, é preservar a vida. Primeiro lugar. Depois disso, nós vamos tirar o caminhão de barranceiro ou não, nós vamos fazer a liberação da via, e isso é um trabalho em conjunto. Como diz muito o Francisco Elcio, a concessionária é uma extensão da PRF. Então, a gente presta bastante esse apoio. Considerando, então, portanto, esse período específico, o Munhoz, e entendendo que o número de veículos de passeio, de fato, ele aumenta em boa parte deles, não na pandemia. Na pandemia nós tivemos aqui, para você ter uma ideia, do ano passado, do início da pandemia para cá, caiu consideravelmente o número de veículos de passeio. E entenda veículos de passeio, por exemplo, então a gente passa 65 mil caminhões, mas eu considero as 9 praças de pedágio. Se a gente for pegar um ponto específico, nós vamos entender que vai passar em torno de 15 mil veículos, por exemplo, aqui na saída de Cuiabá, entre 10 e 15 mil veículos. No feriado isso vai subir aí, não vai subir tanto porque dilui, né? Então, para os caminhões, seguem os veículos, depois seguem os caminhões. Mas essa quantidade de veículos e essa junção dos veículos, onde eu me preocupo muito mais enquanto concessionário aqui em preservar a fluidez e a vida, daqui para a saída do estado, no sentido sul. E neste percurso, principalmente de ida e depois no retorno deles também, neste percurso nós fazemos vários trabalhos aí, antes até a operação presença, porque entende-se que quando vê um giroflex, ou principalmente quando a PRF está ao longo da rodovia, como a gente observa aí, a velocidade diminui, a gravidade dos eventos ela diminui. E neste caso aqui, quando tem algum tipo de evento, um dado estatístico aqui, por exemplo, veículos de carga, eles estão envolvidos em 45% de todos os eventos, todos os acidentes, com e sem vítima aqui na rodovia. Já se eu segregar isso apenas para a vítima, cai para 31%. Ele ocupa, Munhoz,
o Alvino já sabe, naturalmente, mas relembrando para todos, né? Ele ocupa o segundo lugar e não o primeiro. E aí eu reforço, qual é o primeiro? O primeiro geralmente está concentrado no motociclista, né? Na moto. Este ocupa 50% dos meus acidentes, seja em feriado, seja durante a semana, seja em dias comuns. Então, confesso que eu não tenho grandes problemas em relação a dizer que, lógico, tem que ser analisado melhor os dados, verificar a expertise da PRF voltada a esse tema, mas eu estou disponível aqui, o Alvino já me cobrou, e eu estou disponível para a gente bater um papo aqui, também com os transportadores aí, o Carley, ver esses números e achar principalmente a equação, não da paralisação, mas a equação de como e qual é o tipo de evento mais importante. Volume de veículos, geralmente a gente fala que é o mais importante. E o Alvino vai falar, tá bacana, você está falando que o volume de veículos. Mas e a gravidade dela? Não adiantou nada. Por exemplo, quando foi liberado a restrição porque o escoamento estava em plenos pulmões, tivemos também acidente. Ou seja, vai ter acidente antes e vai ter acidente depois. Como nós tratamos isso e qual a gravidade deles, isso não depende só dos que estão aqui nessa tela. Isso depende daquele que está atrás do volante. Essa é a nossa grande meta aqui de preocupação e de incentivar aí as manutenções adequadas, né? A transitar de forma bem mais educativas, né? Campanhas preventivas e educativas. Deixa eu falar com o Alvino agora. Eu me coloco no lugar do Alvino e eu sei muito bem. Por exemplo, se você faz a restrição, se você libera a restrição e acontece um acidente trágico, aí vão dizer assim, se tivesse a restrição não teria acontecido. Mas se esse acidente trágico acontece depois de liberados os veículos de carga, vão dizer assim, ó, foi por causa da restrição que liberou, né? Aí o fluxo de veículos de carga aumentou. Então existe aí uma faca de dois gumes. E a PRF, quando se fala da segurança viária, aí a batata quente vai para a mão da PRF. Mas considerando tudo que a gente falou aqui e as particularidades de estados como Mato Grosso do Sul, Rondônia, que o Alvino conhece muito bem, por sinal, inspetor Alvino, não seria, talvez, necessário uma discussão para que essa medida nacional, que tem muita eficácia e represente tanto nas regiões sul e sudeste e até no nordeste brasileiro, que ela pudesse ser revista para essa região que eu falei, Mato Grosso do Sul e Rondônia, por exemplo? O que nós precisamos ter em mente é que essa legislação é nacional. Então, assim como param os veículos aqui, param no Rio de Janeiro, para em São Paulo e para em qualquer outro ponto do país onde tem rodovias federais de pista simples e onde tem circulação de veículos de grande porte. Pois bem, então, assim, tudo que nós fazemos em um local acaba afetando o outro. Por exemplo, quando eu suspendo a restrição aqui no estado do Mato Grosso, por exemplo, isso reflete no estado de Rondônia, por exemplo, porque do noroeste do estado, Sapezal, Campos de Julho, desce em torno de 2.000, 1.500, 2.000 bitrens, rodotrens, para o Porto Graneleiro de Porto Velho. Então, assim, essa liberação aqui no estado, e aí levando em consideração que não influencia tanto, digamos que não influenciaria tanto o fluxo de veículos de pequeno porte e os acidentes, será que não influi da mesma forma em Rondônia, por exemplo? Então, assim, esse é um ponto. Quando eu fizer quando eu estou fazendo nessa análise que nós estamos fazendo, e nós já começamos a fazer essa análise aí a respeito da possibilidade de liberar ou não, de suspender ou não a restrição, eu levo em consideração o estado de Goiás, eu levo em consideração o estado de Rondônia, eu levo em consideração o estado do Mato Grosso do Sul, porque são elos que vão ser afetados, são locais que serão afetados pelas nossas decisões aqui. Então, é aquela história que eu sempre falo, a sociedade é como uma teia de aranha, se você puxar uma pontinha dela, você mexe em toda. Então, a gente tem que prestar atenção em cada passo que nós vamos dar, porque ele pode repercutir de uma forma muito ampla. Então, assim, o que nos preocupa? Nos preocupa a vida.
Então, se a gente analisar, e eu fiz um comparativo aqui, nós estamos num momento de pandemia, mas quando nós analisamos, e agora nós estamos num pico de pandemia muito mais alto do que, e muito mais grave do que em 2020. Contudo, quando eu verifico o nível de acidentes que eu tive no mesmo período do ano passado, eu tenho menos acidentes esse ano. Só que os acidentes com morte aumentaram 25%. Os acidentes graves, onde envolve feridos graves, que podem levar ao óbito posterior, feridos graves e mortes, eles aumentaram também. Então, assim, só os acidentes com morte aumentaram 25%. Então, todas as minhas ações têm que ser muito bem pensadas e muito bem examinadas tecnicamente, para que eu não dê um passo errado e esse passo errado repercuta em pessoas, famílias dilaceradas e pessoas que venham perder suas vidas. Então, como nosso objetivo principal, e eu sempre digo, e tenho certeza, Munhoz, que isso pautou também a sua vida, eu sempre digo o seguinte, que durante todo, eu tenho quase 27 anos de polícia, se durante toda a minha vida profissional eu conseguisse salvar apenas uma vida, tudo já valeu a pena. Então, assim, o que nós temos que ter em mente? Se essa liberação, é óbvio que a gente pensa, e aí ouvindo o Carley falar, eu entendo isso, e o nosso objetivo é manter a vida e que as pessoas possam também sobreviver. Então, assim, o comércio, a empresa, isso tudo é caro também para a polícia, porque, obviamente, faz parte da sociedade. Mas o que é mais caro para todo mundo, né? Qual é o bem maior a ser tutelado pelo Estado, pelos órgãos públicos? É a vida. Então, a gente sempre vai se pautar pela proteção da vida. Por isso, a ideia é que, e aí vou me reportar ao pedido que o Carley, representando a associação, eles fizeram aí no período da Operação Carnaval. E por que da nossa liberação? Então, veja, era um momento específico, onde nós tínhamos aí uma suspensão dos pontos facultativos. Então, eu observei o seguinte, ponto facultativo foi suspenso em nível estadual, nos três níveis de poder, executivo, legislativo e judiciário. Então, suspendeu-se os pontos facultativos da segunda, da terça-feira, da segunda, da terça e da quarta. Nas maiores cidades, inclusive Cuiabá e Várzea Grande, também foi suspenso o ponto facultativo. Ou seja, as pessoas que estavam prontas para fazer suas viagens aí durante o carnaval, mesmo que não curtam o carnaval, que fariam essas viagens, elas não iam fazer porque elas estariam trabalhando. Então, assim, essa avaliação nos levou a uma decisão no momento que seria adequado, porque não haveria necessidade de ter um reforço nós fizemos reforço de policiamento, mas não haveria uma necessidade de avaliar essa quantidade maior de veículos de passeio transitando ao mesmo tempo que os veículos de grande porte. Então, assim, por esse momento, nós conseguimos essa avaliação e depois nós fizemos um levantamento dos acidentes que ocorreram durante o período, mesmo com a liberação, embora nós não tivéssemos a suspensão, nós reforçamos o efetivo, fizemos um reforço de efetivo nesses períodos que nós teríamos a restrição. Como nós fazemos todos os anos e fazemos da mesma forma, mesmo com restrição, nós fazemos esse reforço de efetivo. E veja, por que esses horários? Né? Por que das 16 às 22 no dia anterior? Por que na parte da manhã do dia do feriado? E assim por diante. E especialmente se for no domingo, por exemplo, por que à tarde, das 14 às 22, por que essa restrição nesse período? Porque é exatamente o momento que as pessoas estão saindo, algumas deixam para sair no dia de manhã do feriado, e as outras, e todas estão voltando no final do feriado. Então, essa restrição é exatamente observando isso. E nós fazemos o reforço também observando esse momento. Então, assim, voltando ao período do carnaval, nós analisamos isso, fizemos um estudo prévio sobre isso,
identificamos que era possível fazer a liberação naquele momento. Posteriormente, nós avaliamos os acidentes que ocorreram no período e identificamos que realmente não houve grandes diferenças das outras semanas, mas, enfim, foi um momento específico. Diferente da operação Semana Santa, que nós não tínhamos essa situação. Ao contrário, nós tínhamos o feriado e ainda avançamos com um ponto facultativo na quinta-feira. Na quinta-feira teve um ponto facultativo nacional. Então, assim, mesmo em meio à pandemia, a gente observa que tem pessoas viajando. Então, por isso a gente achou por bem, devido a esse histórico, devido a essa análise, de não fazer o pedido de suspensão. Porque, e aí eu me reporto que todo esse pedido de suspensão também tem que ser acionado no departamento, porque, como a portaria é da direção de operações do departamento, em Brasília, e por isso funciona para todo o Brasil, nós precisamos nos reportar a eles para que essas coisas aconteçam. Mas, veja, eu falei só de um lado, nós avaliamos também a situação de reavaliar o período de suspensão ou todas as restrições, só que para isso nós temos que estudar muito bem. E aí, esses pedidos que eu faço para o Wilson aqui é muito de análise de veículos, que tipo de veículos passa, qual é o aumento desse veículo nesse período, o que aumentou posterior ao horário da restrição, e aí eu faço um batimento com os acidentes. Então, assim, é todo um estudo que nós precisamos fazer para que, de fato, nós demos, para a gente poder dar o segundo passo. E eu tenho certeza que, dessas análises, a gente vai conseguir dar alguns passos a mais. Então, quem sabe, até avançar aí para uma suspensão total, não haver mais essas restrições no Estado. Mas isso tudo tem que ser muito bem avaliado, porque é aquilo que eu falo sempre, que está em jogo é a vida. E a vida, sem vida nós não temos trabalho, sem vida nós não temos comércio, sem vida nós não temos país. Então, nós precisamos primeiro estar vivos, para depois a gente poder dar vazão para qualquer outra atividade que a gente realize. É nesse sentido que a polícia trabalha. E eu tenho certeza que você sabe muito bem disso, Munhoz, porque, afinal de contas, PRF é PRF. É isso aí. Conversamos com o inspetor Alvino Domingues, ele que é o chefe de operações da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso, o Carley Walter, gerente-geral executivo da ANA-TC, e o Wilson Ferreira, gerente de operações da Rota do Oeste, falando sobre as restrições de trânsito nas rodovias federais durante os feriados. Olha, essa discussão aqui levaria uma manhã inteira. A metrópole está com o propósito de criar, inclusive, um espaço aqui para a gente discutir rotineiramente trânsito, transporte e segurança viária. Isso aqui é um pontapé inicial, porque a gente precisa de ter esses bate-papos, essa análise, ouvindo todos os lados envolvidos, porque a pessoa que não está envolvida com o transporte de cargas, com a concessão da rodovia e com a segurança da rodovia como vocês, ela não entende muito bem, e essas informações são de extrema relevância. O tempo nosso já está quase que estourando, e eu vou permitir, assim, vamos fazer diferente agora. Ao invés de eu fazer a pergunta, deixa eu liberar para o Carley, de repente fazer uma pergunta aí para o Alvino, o inspetor Alvino, ou para o Wilson, Carley. Bom, Munhoz, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui discutindo. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta específica. Eu gostaria só de trazer um tema, porque tanto o inspetor Alvino como o Wilson, a posição deles é a posição que a gente deve ter nos debates. Eles não falam, eu acho isso. O Wilson traz os números da concessionária, tem esses são os números, esses são os números. O Alvino tem a parte técnica, essa aqui é uma posição técnica, a gente tem uma legislação assim, a gente tem uma análise assim, sabe? E isso é o que engrandece os debates, A sociedade está um pouco contaminada com os achismos, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, a gente está trazendo aqui dados técnicos, O Wilson traz os dados da concessionária. Isso que acontece, é uma radiografia do que acontece na rodovia, Então, eu gostaria só de trazer alguns dados a eles que a gente tem do Ministério da Saúde, A gente teve no
num fórum em Brasília de transporte rodoviário de cargas, foi uma pessoa especificamente do Ministério da Saúde. E ela nos trouxe alguns dados bastante interessantes, né? Que 80% dos acidentes, eles acontecem nas cidades, não são na rodovia, né? Então isso é um dado bastante interessante também. Falar, quando a gente explode os dados, né, a nível nacional, o maior problema são nas cidades, né? Claro que a rodovia, às vezes os acidentes são mais graves, né, por causa de velocidade, né? Agora, outro dado que ela trouxe para a gente é que os 3 causadores principais de acidente no país, né? O primeiro é o álcool, que está sendo bastante combatido com lei seca, com bafômetro, né? A gente vê nossos dados de acidente, apesar de a gente não conseguir atingir a meta que a gente se propôs na ONU, né? Mas os nossos acidentes estão caindo muito por conta do controle. O segundo é a fadiga, né, do condutor, principalmente na rodovia. Aí tem jornada de trabalho, muitas empresas entraram nesse processo, porque uma das coisas que a gente tem em conjunto aqui é a defesa da vida, né? Tanto o Wilson falou, como o Alvino falou, a gente também, porque o nosso negócio é feito de pessoas, se não tem pessoas, o nosso negócio não funciona, né? Então, a gente precisa preservar, não só, a gente tem 5.000 motoristas, mas a gente tem 12.000 funcionários só de associados, né? E essas pessoas, elas estão se dirigindo na rodovia. Outra questão também é se há um acidente, além da perda da vida, da perda material, a gente não faz o nosso trabalho, que é movimentar mercadorias do ponto A para o ponto B. Esse é o nosso trabalho, né? Não é juntar mercadoria que se acidentou, ou enfim, né? Mas eu gostaria de trazer essa discussão que, primeiro, é o álcool, que a gente combate dentro das empresas, hoje a gente faz um trabalho, o cansaço também, né? Às vezes, com o motorista terceiro é um pouco mais difícil a gente ter um poder sobre essa questão. Mas a terceira condição é a condição da via, né? A terceira causa de acidente, às vezes a gente está preocupado muito em colocar um radar, em colocar um quebra-mola, né? E não fazer um trabalho junto às concessionárias, ou junto ao próprio DENIT, as rodovias que não são concessionadas, né? De se mudar traçado. Se tornar uma rodovia um pouco... Até a ONU tem chama rodovias que perdoam, né? Fazer um traçado que ele perdoa um erro do condutor. Eu acho muito importante a gente também tratar disso. Então eu gostaria apenas de não fazer uma pergunta, mas de dizer que a gente está alinhado com a PRF e com a Rota Oeste na defesa da vida, né? Na defesa do nosso trabalho, que é evitar um acidente para que a gente consiga fazer o nosso trabalho, né? Mas de trazer que, principalmente no Covid, a restrição trouxe algumas aglomerações nos postos de combustíveis, nos locais de descarga, nos locais de carregamento. E uma percepção aí não é uma análise de dados, mas uma percepção que a gente tem, aumenta o consumo de álcool, né? Porque o cara chega lá no posto 4 horas da tarde, ele só vai poder sair depois do almoço do outro dia, porque a empresa dele não permite rodar de noite, né? Isso há uma tendência de que o cara aumenta o consumo de álcool. Então há uma preocupação disso, mas só de ter essa abertura aí que você está dando para a gente falar e de se fomentar essa discussão, aí a gente agradece muito aí, Márcio. Olha, nós pretendemos sim, viu? Eu acho que esse é um assunto, transporte de segurança viária é importante, a gente precisa discutir. Infelizmente, o nosso tempo aqui estourou já. Eu achei que nós, com 50 minutos, a gente ia falar bastante, falamos muito, claro, colocamos ideias aqui, né? Mas a discussão, né, iria muito longe aqui, a conversa, na verdade, né? Porque todos nós temos muito que informar a nossa população. E eu quero aqui, inclusive, ao encerrar, eu quero agradecer muito o inspetor Alvino, porque eu acho que ele deu o cano numa reunião lá de Brasília, né, cara? Eu estava no chamamento lá, e eu vejo que sempre chega alguém do lado dele, deve estar avisando, o pessoal está te esperando para a reunião. Por aí. Obrigado por aceitar o nosso convite e nos abrilhantar com a sua presença aqui no programa. Não, Munhoz, é uma satisfação, e especialmente falar daquilo que a gente vive é muito mais fácil. Então, o que a gente chama atenção? E aí, esse momento do seu programa aqui, eu acho que é bem importante, se você
continuar abrindo esse espaço para falar, como você falou aí, a respeito de segurança viária, vai ser muito importante realmente, porque esse ano, nas rodovias federais do estado de Mato Grosso, 580 pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito. Então, boa parte delas ocuparam leitos hospitalares. E no momento de pandemia, você vê que isso colabora para o caos na saúde. Então, se a gente conseguisse reduzir esses números, com certeza nós estaríamos indiretamente colaborando, ou melhor, até praticamente diretamente colaborando com fazendo a nossa parte para que a saúde estivesse melhor e pudesse atender melhor as pessoas que estão passando por esse momento terrível aí de pandemia. Então, deixar aqui meu abraço a você, aos teus ouvintes, a todos que estão nos ouvindo nesse momento, nos vendo, e aos colegas, o Carley, o Wilson. Acho que a gente, em conjunto, a gente faz muito mais. Então, aquilo que a gente faz separado, se nós nos juntarmos para fazer algo com o mesmo objetivo, e esse objetivo tem que ser a vida, tem que ser a melhoria da nossa sociedade, eu acho que a gente faz melhor. Então, agradeço aí o teu convite e estou à disposição para que em outras oportunidades a gente possa voltar a falar, voltar a discutir e fazer com que a sociedade fique um pouquinho melhor. Eu acho que esse que é o nosso papel, como, não só como profissional da área de segurança, mas como ser humano. Eu acho que nós precisamos melhorar alguma coisa sempre que a gente puder. Então, é esse o nosso papel. Agradeço muito aí ao teu convite e estou à disposição novamente em outras oportunidades. E acontecerão, sem dúvida nenhuma, porque a próximo período de restrição é na proclamação da República, né? A gente vai discutir isso antes para ver, né, e de que forma isso será administrado aqui no estado de Mato Grosso. E olha, hoje nós falamos só de restrição de trânsito. O Carley já deu ali, por exemplo, 2 temas que a gente poderia discutir aqui um programa inteiro, como, por exemplo, a ingestão de álcool pelo motorista, né, o consumo de álcool, né, para quem trafega pelas rodovias, que com certeza é uma dor de cabeça também para a concessionária, né, porque geralmente os acidentes provocados por motoristas alcoolizados são acidentes graves, que realmente trazem consequências desastrosas. Ô Wilson, eu agradeço você pela participação, aceitar o nosso convite, transmito o nosso abraço aí a toda a equipe da concessionária e eu espero que você volte mais vezes aí para a gente estar falando sobre segurança, né, trânsito, transporte e segurança viária. Estou à disposição, Munhoz, muito obrigado pelo convite. Nas nossas mídias sociais da Rota do Oeste, você vai encontrar praticamente tudo isso que eu estou falando. No nosso site tem os nossos dados estatísticos. Eu queria só provocar um tema com você e uma provocação para o Carley. O Carley, principalmente porque representa uma grande massa aí do base do nosso trabalho, né? Sobre a manutenção dos veículos, Carley. Retransmita, e eu já falo diretamente para os seus ouvintes, Munhoz, principalmente sobre o freio. Freio isolado é um crime. Então, a gente percebe isso, a gravidade dos acidentes provocados por uma questão muito óbvia, né, que é a manutenção prévia dos veículos. Não adianta aqui a gente falar sobre restrição ou não de veículos, se de fato quem está na frente do volante não tiver esse cuidado, e o dono do caminhão também não tiver esse cuidado. E para você, Munhoz, aí para todos nós aqui, um desafio que está acontecendo e que está avolumando demais aqui na nossa rodovia, o Alvino sofre aí também, é o tema produto perigoso, o etanol, né, que está rodando demais aí na nossa rodovia. Então, talvez seja um tema para ser discutido aí, porque qualquer tipo de evento com esse tipo de produto perigoso aí para a rodovia por várias horas, e aí sim fica caro, de fato, para o consumidor final. Mas, Munhoz, muito obrigado, de fato, pelo convite. Independente do rumo da concessionária, a operação, que são as 18 bases operacionais, mais de 60 pessoas diretas por dia, 650 no todo. Eu tenho na minha equipe aqui trabalhando em 18 ambulâncias, 5 médicos em cada uma delas. Independente dos rumos da concessionária, esse serviço ele permanece aí ativo para todos os nossos usuários ao longo da rodovia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Obrigado, Wilson. E olha, eu gostei da sugestão, hein? A gente, de repente, eu sei que a PRF já fez várias operações
cuidando dessa questão, principalmente do freio isolado, e de repente a gente trazer vocês aqui e trazer uma pessoa, um técnico em manutenção, né? Para que ele fale as consequências, se explique para a gente as consequências de um sistema de freio comprometido. Boa sugestão, a gente já vai pensando nisso. Carley, foi uma honra tê-lo conosco aqui, espero que você volte mais vezes e que a gente possa estar aí frequentemente discutindo esses temas tão relevantes para a nossa sociedade. A honra foi minha e o Wilson aí dizer que a gente entende que esse tema é importante do freio isolado. Dá para até levar alguém da manutenção das empresas aqui, Márcio, que a gente tem e fazer uma campanha. No país a gente tem 900 escritórios, onde passam em torno de 2 milhões de motoristas todo mês, né? Então, claro, que circulando, às vezes é o mesmo motorista, está aqui, está em Sinop, está no Maranhão, né? Mas a gente pode fazer uma campanha, sim, direcionada a esse tema. A PRF já tinha comentado com a gente, que é um problema sério lá, né? A gente fazer uma mídia e botar isso, vamos dizer, botar o carro na rua com a ajuda aí do Munhoz, da Metrópole, da grande audiência que ele tem para conscientizar, né? Que educação é tudo, né? Você exigir, a PRF vai ter que sempre estar ali. Se você colocar na educação dele, a própria consciência dele vai monitorá-lo, vamos dizer assim. Mas obrigado pela oportunidade, nós estamos sempre à disposição. Obrigado, conversei aqui com o Carley Walter, gerente-geral executivo da ANATC, Associação Nacional dos Agenciadores de Transportes de Carga, o inspetor Alvino Domingues, chefe de operações da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso, e o Wilson Ferreira, gerente de operações da concessionária Rota do Oeste. Falamos sobre as restrições de trânsito nas rodovias federais durante os feriados. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela participação, uma excelente terça-feira e que a gente tenha um novo encontro em breve. E assim, eu encerro o Bom Dia Metrópole de hoje, volto amanhã às 8 horas da manhã, logo após o jornal Mato Grosso no ar. Bom dia, Metrópole!